A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus possa alcançar a vida do Senhor, da Senhora, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui no livro diz 1 Reis, capítulo 21, no versículo 27. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus, Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veja que quando o Senhor veio a Elias, mandou Elias ir ter com o rei Acabe. E ali o Senhor falou, por intermédio de Elias, o que iria acontecer com o rei Acabe. Porque o rei Acabe ele foi o pior rei dos que antecederam o seu reinado. Ele foi o pior rei. E veja que Deus disse para ele que da mesma maneira que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberiam o seu sangue. Então observa que o que o homem planta é o que o homem colhe. Então a maldade que o rei Acabe fez, Deus disse para ele, o que o Senhor fez. Da mesma maneira que os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o seu também. Não só o dele, como também de Jezabel, né? Jezabel também. Então veja que quando o Senhor falou aquilo, por intermédio do profeta Elias, então, na segunda vinda que o Senhor veio novamente, vai lá, diz a ele agora, que o rei se humilhou. Ou seja, ele reconheceu, como está escrito aqui, no versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o presbítero, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Está vendo a importância da intercessão de um pai e de uma mãe? Talvez tem filho, filha, esposo, esposa, pessoas que ainda estão de pé por causa das nossas orações, por causa da sua oração, por causa da sua súplica a Deus. Então, por isso que Deus já não mandou o mal que Deus tem para essas pessoas. Porque Deus tinha falado para ele que iria vir. Só que devido à humilhação do rei, Deus disse o quê? Não viste que ele se humilhou perante mim? Não trarei este mal nos seus dias. Ou seja, enquanto ele estiver com vida, esse mal que eu ia fazer, eu não vou fazer. Mas só que, uma hora, o pecado acha a pessoa. A pessoa ela pode falhar aqui, falhar ali, ela vai mentindo aqui, mentindo ali, enganando um aqui, enganando outro ali. Só que uma hora, o pecado encontra a pessoa. E eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Que uma hora o pecado encontra a pessoa. Então, nesse mês de junho, começando de amanhã, vamos estar nesse propósito aqui de humilhação. Vamos estar nos vestindo de roupa de saco. Vamos estar dormindo esses 30 dias de roupa de saco. Vamos estar jejuando e orando, se humilhando perante Deus. Vamos nos aproximar de Deus. Vamos atrair a atenção de Deus para nossas vidas. Para que esse mês de junho venha a ser um mês de bênção, onde muitas famílias são destruídas. Muitos jovens usam droga pela primeira vez. Muitos jovens se prostituem. Muitos casamentos são destruídos por causa desse período junino. Então nós vamos estar orando. Enquanto muitos vão estar nas farras, nós vamos estar nos humilhando diante de Deus, com pano de saco, jejum e oração. Eu lembro que eu já fui dessa época também. Quantas vezes chegava esse período aí, saía para as festas, era bebedeira, era droga, era prostituição, só coisas erradas. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu posso orar por pessoas, buscar por pessoas, interceder por pessoas. Isso é maravilhoso demais para mim.
Às vezes eu olho para mim assim, eu não mereço tanto, Senhor. Eu não mereço tanto. Mas eu louvo a Deus pela minha vida, pela minha família. E nós vamos estar nesse propósito pelo Senhor, pela Senhora, pelos seus filhos, orando, buscando, intercedendo. Então veja que, enquanto não trarei este mal nos seus dias, ou seja, enquanto Acabe estivesse em vida, Deus não ia trazer aquele mal. Como eu falei, né, que o pecado um dia encontra a pessoa. Vamos ver o que é que está escrito aqui no capítulo. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. No capítulo 22, no versículo 34. O pecado, uma hora, encontra a pessoa. Então veja que o rei Acabe, ele foi para uma guerra, para uma batalha, e ele se disfarçou, ele foi disfarçado para a guerra. Ele foi vestido como um soldado qualquer, comum. E os inimigos queriam matar quem? O rei Acabe. Então, numa guerra, quando o rei se destaca, ele visa, o rei é aquele, o rei é aquele outro, vamos pegar ele. Então, ele foi disfarçado para essa guerra. E então, um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Um homem entesou o arco e atirou ao acaso. O que é o acaso? O acaso é você fazer algo e aquele algo dar certo sem você querer. Ou seja, aquele homem ali ficou injuriado, ficou indignado porque não pegou Acabe, não matou ele. E aí deve ter na sua raiva, na fúria, na ira, atirou a flecha. E a flecha foi direto em quem? Em Acabe. E entrou entre o quê? E entre as juntas da sua armadura. Então veja que a flecha, o acaso, encontrou quem? O rei Acabe. Ou seja, o pecado sempre vai encontrar. O que o homem faz aqui, aqui mesmo ele paga. É verdade. O que o homem planta, ele colhe. Se o Senhor, se a senhora tem plantado uma boa semente, então nós não temos que ficar ansioso, receoso com o que haveremos de colher. Então, se eu planto uma boa semente, a minha colheita vai ser boa. Mas se eu tenho plantado uma mal semente, eu tenho que botar a barba de molho, porque aquilo uma hora eu vou colher aquele mal. Então, entre a sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, ou seja, o camarada que conduz lá a charrete, o carro de guerra, o cavalo e a carroça: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Está vendo? Estou gravemente ferido. Então a palavra que veio sobre o profeta Elias, na primeira vez que os cães lamberiam seu sangue, aconteceu. Porque quando ele foi gravemente ferido, que botou ele na charrete, no carro, que levou o sangue, que escorreu. Então os cães vieram e lamberam o seu sangue, como Deus tinha falado. Então a palavra de Deus, irmão, quando Deus fala, tão certo como vive, vai acontecer. Então eu tenho certeza que nós vamos nesse propósito de fé. Se a senhora, se o senhor quiser participar, prepare o seu pano de saco. E a partir de amanhã, vamos estar dormindo o quê? Em pano de saco. E vai ser o quê? 30 dias, esses 30 dias de junho, vai ser uma bênção nas nossas vidas. Pano de saco, jejum e oração pela vida do Senhor, pela vida da senhora. E eu creio em Deus que coisas maravilhosas Deus irá fazer na sua vida. Estamos na fé. Amanhã já vamos entrar em um novo mês, né? As 70 semanas de oração. Eu estou contando por mês. Começando no dia 25 de fevereiro, março, abril. Agora já está vindo junho. Ó, devagarzinho, devagarzinho, vamos vencer essa batalha. 70 semanas de oração. Às 3 da madrugada pela sua vida. E agora esse jejum, oração e pano de saco. O rei Acabe se humilhou. E quando Deus viu aquilo, Deus aí disse o quê? Não trarei esse mal enquanto ele estiver em vida. O Senhor falou. O Senhor disse: não trarei este mal nos seus dias. Tá vendo? Então vamos orar, vamos interceder, vamos buscar pela vida do Senhor, pela vida da senhora. Ainda que a senhora, ainda que o Senhor não participe, nós vamos fazer isso pela senhora, pelo Senhor. Ou a obrigação do pastor
e da missionária é cuidar das ovelhas, é orar, interceder, pagar preço por elas. Porque para que a senhora, para que o Senhor seja abençoado, alguém tem que pagar o preço. E esse alguém sou eu, é a minha esposa, somos nós, que Deus nos chamou para isso. E para nós estar aqui hoje, pessoas oraram, intercederam, pagaram o preço por nós. E agora nós vamos pagar preço pelo Senhor e pela senhora. Tá certo? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, esse propósito. Abençoa, meu Pai, que esse propósito venha a ser, meu Pai, para abençoar, para trazer o teu povo para perto de ti, para que eles, meu Pai, venham cair em si, se arrepender, como o rei Acabe. Ele foi um dos piores reis que antecederam, Pai, o seu reinado. Mas mesmo assim, quando ele caiu em si, que ele se arrependeu, meu Pai, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não traria este mal que o Senhor tinha pensado em fazer nos seus dias. E eu creio, meu Deus, que grandes maravilhas o Senhor vai fazer nesse mês de junho e vai honrar nossa fé, a fé do teu povo, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, vamos nessa fé. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará no meio do nosso povo, né? Do povo de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor Jesus permitir. Fiquem com Deus.